José ainda continua na prisão, no mesmo lugar onde nós havíamos deixado o nosso herói anteriormente. Mas aqui agora nós vamos ver nessa história que José será agora afligido por um tipo de sofrimento diferente. Ele já havia sofrido de maneira física, porque os seus irmãos atentaram contra a sua vida. Ele já havia tido sofrimento de ver os seus sonhos se desvanecer. Mas agora nós vamos ver que ele vai ver a sua esperança se desfazer. Por um momento José se enche de esperança, o coração dele fica cheio de esperança que a situação dele seria mudada por Deus. Mas de repente nós vamos ver que essa esperança, ou esse coração cheio de esperança, ele é despedaçado, mostrando que muitas das vezes faz parte da providência de Deus que as nossas esperanças sejam despedaçadas, faz parte do processo, do programa de Deus trabalhar em nós através da espera. Qual que é a importância da esperança na nossa vida? Gostei de algo que um autor vai dizer, que ele vai dizer o seguinte: nós sabemos que um homem pode viver sem água apenas alguns dias, sem comida algumas semanas. No entanto, nada mata mais rápido o coração do que a falta de esperança. Nós vamos ver que a própria Bíblia, ela vai endossar essa fala através da sabedoria de Salomão, inspirada pelo Espírito Santo. Provérbios 13:12 vai dizer o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Quando a esperança morre, a vida acaba. E é isso que nós vamos ver que vai acontecer com o nosso herói. Não existe dor mais profunda do que o sofrimento emocional. Todos nós já passamos por isso. Quando nós nos enchemos de esperança acerca de algo que estava prestes a realizar-se, e que de repente tudo vai por água abaixo, geralmente o nosso coração se desfalece. Mas o que nós vamos ver na história de hoje é que Deus está no controle das esperanças despedaçadas. A sua providência dirige a nossa vida, realizando aquilo que é melhor para nós. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que a nossa esperança seja despedaçada. Quem além de Deus poderia usar esperanças estilhaçadas como uma ferramenta providencial para realizar o que Ele tem de melhor para nós? Quem além de Deus poderia usar algo que aparentemente parecia ruim para o nosso próprio benefício, para cumprir o seu próprio plano? Nós olhamos para Deus e nós sabemos que Ele é o maior dos artesãos, e que muitas das vezes, na sua forma de agir, muitas vezes as suas ferramentas são diversas. Nós temos visto que José foi traído pelos seus, vendido como escravo, acusado injustamente. Essas são as ferramentas que Deus, na sua providência, tem usado para moldar esse homem. Então as ferramentas de Deus são diversas, porém as mãos que as usam são habilidosas. O artesão de todos, ou o maior artesão de todos, é Deus. E Ele vai trabalhar na vida desse homem de maneira impressionante. José teve que passar pela experiência de que a presença de Deus não pode ser equiparada ao sucesso constante ou à felicidade permanente. Deus está presente mesmo nos momentos de sofrimento. Foi isso que nós vimos a semana passada. Apesar dele estar preso, dele ser escravo, estar numa prisão, o texto deixa claro que Deus estava com ele. A proximidade de Deus e a ligação com Ele pela fé não equivalem sempre à proteção contra sofrimentos. Não significa isenção de sofrimentos estarmos próximos de Deus. Na realidade, esta pregação de que a vida cristã é isenta de sofrimentos é uma falsa pregação. Porque na realidade o que nosso Senhor Jesus Cristo tem prometido para os seus é justamente aflições.
No mundo tereis aflições. Mas ele diz: mas tende bom ânimo. Deus não removeu o sofrimento de José, porém permaneceu com ele no meio do sofrimento. As coisas, porém, não estão fora do controle de Deus. E é isso que nós veremos no texto de hoje, que o propósito providencial de Deus, há um propósito providencial de Deus mesmo na espera. Algumas vezes nós teremos que ficar na sala de espera da providência de Deus, e isso aconteceu com José. E nós veremos que para muitas pessoas, se não tiverem a consciência da soberania e da providência de Deus, as pessoas se desesperam, perdem a esperança. Mas se nós tivermos isso em mente, de que apesar de que as nossas esperanças foram despedaçadas, foram estilhaçadas, Ele continua soberano, e Ele continua no controle absoluto de todas as coisas, nós passaremos por circunstâncias como essa da mesma maneira com que esse servo do Senhor passou. Nós não vamos ver na boca desse homem nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo de dificuldade por causa do sofrimento, mas ele suporta, ele espera no Senhor, ele aguarda Deus concretizar a promessa que ele tinha feito acerca dele e do seu povo. Primeiro ponto que fica claro a respeito do propósito providencial da espera é que nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus. Isso aqui é uma frase do Arthur W. Pink. Ele vai dizer isso aqui: nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus. Isso fica muito claro na vida de José. As coisas não estão acontecendo por acaso, mas tudo isso faz parte de um plano de Deus. Nós vemos que Deus já havia manifestado esse plano para Abraão, e agora Deus dá cabo a esse plano. Ele providencialmente conduz todas as coisas para que chegue ao seu propósito. Nós temos visto que José estava debaixo das mãos dos seus irmãos que intentavam fazer mal contra ele, e ele é livrado da morte naquele momento. Naquele exato momento passa uma caravana ismaelita, e José é vendido como escravo para o Egito. Tudo aquilo ali fez parte do plano e do projeto de Deus para José. Hoje nós vamos ver que novamente o nosso herói está ali, mesmo em meio ao sofrimento, como escravo na prisão, mas tendo a sua dificuldade atenizada pela presença de Deus, porque ele está em dificuldade, mas Deus permanece com ele. Então aquilo suaviza a dificuldade, porque quando nós temos noção de que tudo vem de Deus e que Deus permanece conosco mesmo em situações adversas, o sofrimento é atenuado, porque nós sabemos que não estamos passando por ele sozinhos. Nós vamos ver que exatamente na mesma prisão que José está, é levado agora 2 homens. Algo novo acontece. O narrador não nos informa quantos anos passaram, quanto tempo se passou desde que José, ou o tempo que José esteve na casa de Potifar, ou quanto tempo se passou na prisão. O fato é que algo novo agora acontece na narrativa. De repente, foram mandados para o cárcere onde José estava 2 presos ilustres, 2 homens, que é colocado aqui como o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que faziam parte, ou estavam a serviço do próprio rei, e que detinham sobre si cargos de confiança. Eram homens de confiança de Faraó. Não era por acaso que eles estavam ali. Nós vamos ver que Deus soberanamente está conduzindo as coisas para que aconteça exatamente aquilo que Ele quer. O que esses homens faziam? Ou quais eram suas funções na presença de Faraó? Charles Swindoll vai dizer que o copeiro-chefe era a pessoa que experimentava as comidas que eram levadas diante de Faraó. Faraó não comia nada e nem bebia nada sem que esse homem experimentasse primeiro. Por quê? Se houvesse por acaso algum atentado contra a vida do rei do Egito, ou se houvesse alguma comida que estivesse envenenada, a Deus copeiro
mas vida longa ao rei de Faraó. De maneira que precisava ser uma pessoa de extrema confiança, porque se alguém quisesse fazer um atentado, a primeira pessoa que eles deveriam corromper era o copeiro-chefe. Da mesma forma, o padeiro-chefe, porque toda a comida que chegava à boca de Faraó era preparada por esse homem, pelo padeiro-chefe, de maneira que eles dois tinham cargos importantes dentro da corte. Um fazia os alimentos e o outro experimentava. Não podia chegar nada que fosse ruim à boca de Faraó. Ao que parece, algo aconteceu. Charles Swindoll até conta de maneira muito engraçada, né? Muito provavelmente, o padeiro-chefe errou no sal, e o copeiro-chefe não contou, e os dois foram parar na cadeia. Alguma coisa aconteceu que o texto não nos deixa muito claro qual foi a atitude deles. O texto só nos diz que eles ofenderam ao seu Senhor. Do versículo 1 até o versículo 4 diz que, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E diz que indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, o cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Gente, quando nós olhamos para esse texto, e de maneira muito superficial, se alguém olhar, ou quando algo muito parecido acontece na nossa vida, parece ser apenas mais uma tarefa dada a um escravo na prisão, algo normal acontecendo, alguns prisioneiros chegando na prisão, mas na realidade, esta prisão, ou a chegada desses dois homens à prisão, foi algo providencial de um Deus soberano operando na vida de José. Deus acabara de colocar José face a face com um homem que mais tarde Deus usaria para garantir a sua libertação da prisão. José agora estava face a face com a esperança, com aquele que poderia reivindicar para José diante do rei. E aqui nós temos uma lição muito importante acerca da nossa vida. Nós falamos que nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus. Nós nunca devemos desprezar ou ignorar os pequenos movimentos da vida. O que para muitos é descrito como sendo acidente ou coincidência, nós devemos reconhecer que é providência ou a providência de Deus em ação. Isso aqui é algo que precisa ser sempre contemplado por nós. Nada acontece por acaso na vida do servo de Deus. Na realidade, no mundo, no universo, todas as coisas estão seguindo o plano soberano de Deus. E Ele mesmo faz com que as coisas concorram para o curso desse plano. Então nós nunca devemos usar essas palavras: acidente, coincidência, porque tudo que acontece conosco está debaixo do controle soberano e providencial de Deus. Nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus. À medida que a gente aprende isso na nossa vida, nós ficamos tranquilos quanto o que vai acontecer conosco. Eu tenho falado para os irmãos, que quando nós sabemos que Deus é soberano, que Ele tem um plano traçado para nós, e que na sua providência Ele mesmo faz com que as coisas aconteçam como Ele quer, isso conforta, reconforta a nossa vida. Há um outro autor que vai dizer que a providência de Deus é reconfortante, porque ela nos faz entender que nada está acontecendo, ou que nada está fora do controle, ou que nada do que está acontecendo conosco não venha de Deus. Falei a semana passada, se vem de Deus, é bom, porque Deus é bom. Segundo ponto, do versículo 5 ao versículo 18, nós vamos ver que José se torna instrumento útil nas mãos de Deus. Um instrumento útil na mão de Deus. Primeiro ele vai
versículo 5, os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe é contado a José, né, do versículo 5 até o versículo 18. Vamos começar falando do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Gente, esses homens têm um sonho aí metafórico, né? Algo que era difícil de entender. Eles não haviam compreendido, mas Deus colocou uma perturbação no coração desses homens, de maneira que foi notório, visível para José, que havia uma perturbação no coração desses homens. E convenhamos conosco, se tinha alguém que deveria estar perturbado, triste, com dificuldade de coração, era José. Esses homens acabaram de chegar na prisão. José, no entanto, já havia sido traído pelos seus, né? Vendido como escravo, acusado de maneira injusta de assédio sexual. E aparentemente esses homens estavam tristes e José não estava. É notável, meus irmãos, como muitas das vezes Deus traz até nós pessoas que estão passando ou passaram por experiências semelhantes à nossa. É interessante como José, nesse momento, é alguém experimentado no sofrimento. É alguém que, a despeito do sofrimento que estava passando, não se tornou alguém amargo, não havia tristeza no semblante de José. Pelo contrário, ele descansava em Deus, sabendo que Deus é soberano e que a providência de Deus o levou até ali. Não é surpreendente quando estamos sofrendo, quando Deus nos faz encontrar com pessoas que compreendem a nossa dor. Não é reconfortante quando alguém fala conosco e nos incentiva a passar por aquele momento de dificuldade. Isso se aplica aqui. José e esses dois homens podem ter sido presos por diferentes razões, mas eles se encontram no mesmo lugar, compartilhando as mesmas desgraças. José pôde, porém, ajudá-los com a sua experiência, por estar livre da amargura do sofrimento que o sofrimento pode causar. Ele se tornou um instrumento útil nas mãos de Deus. Quantas vezes nós nos tornamos desgraça na vida das pessoas, ao invés de incentivar, nós deixamos as pessoas ainda mais para baixo? Quantas vezes nós nos concentramos muito mais nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e nós não enxergamos as dificuldades que as pessoas estão passando? Há um egoísmo da nossa parte de olhar somente para nós, para a nossa situação. Ainda que nós tenhamos uma firme esperança, algo que pode trazer esperança ao nosso coração, mesmo em meio às dificuldades, e muitas das vezes nós olhamos para nós e nós nos calamos acerca daquilo que pode trazer alento ao coração alheio. José não se preocupa consigo, mas ele consegue, através da sua própria experiência, manifestar conforto a alguém que está sofrendo. E ele então se dirige para esses homens. Ele percebe a dor, o sofrimento, o coração turbado. Irmãos, convenhamos aqui, qual foi a última vez que você percebeu o sofrimento de alguém? Qual que foi a última vez que você chegou diante de alguém e perguntou: o que está acontecendo? Percebi no seu rosto a dificuldade. Nós temos nos tornado pessoas extremamente egoístas, muito preocupados com os nossos próprios problemas, ainda que nós tenhamos muito a oferecer para as pessoas, porque o cristão,
ele consegue passar pelo sofrimento e enxergar Deus, mas aqueles que não conhecem a Deus não conseguem encontrar alento no meio do sofrimento, e muitas pessoas se desesperam. Hoje, durante a tarde, enquanto eu estava lendo esse texto, eu fui apanhado por uma notícia de sofrimento, né? A minha mãe me mandou uma mensagem, eu abri o WhatsApp rapidamente enquanto eu estava lendo o livro, e foi me comunicado que um dos meus tios, né, casado com a irmã do meu pai, faleceu. E uma pessoa que eu tinha uma proximidade muito grande, quando eu precisei deles, quando eu fui para Uberlândia por causa do meu ferimento no olho, eles me receberam na sua casa. Então era alguém que eu tinha um carinho muito grande, porque era brincalhão, uma pessoa de coração enorme. E na hora Deus me falou: é esse o momento de você manifestar conforto e consolo para aqueles que precisam. Você tem conhecimento da palavra de Deus, você agora tem que oferecer conforto e consolo para essas pessoas. E eu enviei uma mensagem singela, né? Simples, para que o coração da minha tia fosse confortado nesse momento difícil. E eu usei somente uma palavra: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E é justamente isso que José está manifestando aqui a essas pessoas. Ele contemplou o sofrimento no rosto, ele enxergou que havia uma dificuldade, e ele pergunta. José, ao ouvir os sonhos dos prisioneiros, não arroga para si também a capacidade de interpretação. Ele não fala: ó, eu sei o que é isso, mas ele aponta para Deus. É interessante como a vida desse jovem está sempre apontando para Deus. Ele aponta para Deus o tempo todo. Ele está o tempo todo conduzindo as pessoas ao conhecimento de Deus. Foi assim na casa de Potifar, foi assim na prisão. Era possível contemplar Deus na vida de José. E novamente ele vai dizer: olha, a Deus pertence as interpretações. Assim José tributa glória, honra, o louvor, a exaltação a Deus, ressaltando que com humildade, que era Deus que iria dar resposta, que era Deus que iria trazer alento ou sossego ao coração. José está ativamente procurando maneiras de glorificar a Deus, independentemente das circunstâncias. Nós precisamos aprender isso. Glorificar a Deus quando o sol está brilhando, mas também quando a tempestade chega. Se Ele é o Deus da montanha, Ele deve ser também o Deus do vale. Ele é Deus e nós precisamos glorificá-lo, apesar do que nós enfrentamos. Gente, muitas vezes também, ou muitas vezes, nós, ao invés de glorificar a Deus por causa da sua ação providencial, nós começamos a murmurar daquilo que tem acontecido conosco. E ao invés das pessoas glorificarem a Deus, reconhecerem a soberania de Deus, enxergar em nós que é possível enxergar a presença de Deus mesmo em meio ao sofrimento, nós servimos de tropeço para as pessoas, porque nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar das situações, e nós não conseguimos enxergar Deus nas trevas. Quando estamos no momento de tempestade, nós não conseguimos enxergar Deus quando nós estamos no vale. Nós só queremos ficar na luz do sol, nós só queremos ficar na montanha. Mas também faz parte da vida cristã passar pelo vale. Faz parte da caminhada, das peregrinações, passar pelo deserto. E nós precisamos aprender a dar glória a Deus, mesmo em meio às dificuldades. A louvar, como Jó fez. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado em todo tempo e em qualquer circunstância.
José então vai interpretar os sonhos. Do versículo 9 até o versículo 15. Primeiro do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. E José então vai pedir que ele não se esqueça dessa atitude de José para com ele. Irmãos, interessante que José agora manifesta consolo, conforto, através da interpretação dos sonhos, a alguém que estava com o semblante turbado. De maneira de que José agora traz a visão, ou a interpretação do sonho, e era aquilo que confortava o coração, era manifestação de vida. Olha, o seu sonho é o seguinte: você será reintegrado. A interpretação de José é boa, a interpretação de José é favorável. Mas, no entanto, quando ele interpreta o sonho do padeiro-chefe, a interpretação não é boa e não é favorável. Era algo que providencialmente iria acontecer de maneira desfavorável. Ele seria morto, ele não seria reintegrado, como ele mesmo esperava, como ele mesmo queria ouvir, O texto diz que ele, vendo que a interpretação foi favorável, ele pergunta a José então: e aí? E para mim? Qual é a interpretação do meu sonho? Eu estou carregando um cesto de iguarias na cabeça, e as aves dos céus comem dessas finas iguarias de Faraó. Qual é essa interpretação? E interessante que José vai manifestar de maneira verdadeira aquilo que haveria de acontecer. Gente, algo importante aqui sobre José: ele é alguém que é leal a Deus, ele é alguém que não suaviza a mensagem, ele é alguém que transfere ou transmite a mensagem que Deus o havia dado, ou a capacidade que Deus o havia dado. Quantas vezes nós suavizamos a mensagem para não confrontar? Quantas vezes nós suavizamos a mensagem para não relatar a verdade acerca da vida que a pessoa está levando? Quantas vezes, por causa do nosso medo e da nossa omissão, a pessoa está caminhando para um caminho de morte, e nós não comunicamos, e nós não falamos que aquele caminho é caminho de morte? José falou de vida, mas ele também falou de morte. Existem pessoas nas nossas famílias que têm vivido vidas que conduzem à morte, pessoas que haverão de prestar contas diante de Deus das suas próprias vidas. E a nós foi dado o manifestar ou conduzir essas pessoas, ou falar apenas, porque quem vai conduzir é o Espírito Santo de Deus, acerca da vida, a falarmos a respeito daquele que pode nos livrar da morte. Mas o que nós fazemos? Para não confrontar, nós nos calamos, não temos coragem de falar a verdade. Fica aqui para nós aqui um exemplo de um homem que falou de vida, mas quando foi preciso e ordenado da parte de Deus, ele também falou
de morte. Ponto 3. Eu tenho falado para os irmãos que o relógio da providência de Deus não falha. Quando nós vamos falar acerca da providência de Deus, irmãos, nós vamos dizer que a providência de Deus não se adianta. Ela não atrasa, mas vem na hora certa. O tempo de Deus é exato. Tudo acontece no tempo determinado e estabelecido por Ele. O que acontece? José interpreta os dois sonhos, um favorável e o outro não. E para um ele diz: olha, você lembra de mim. Versículo 14 e 15. Ele vai dizer o seguinte: olha, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e não me faça sair e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta. Ele vai falar da sua venda, que foi de maneira injusta. Ele vai falar também a respeito da sua prisão, que era algo injusto. E o que vai acontecer? Versículo 23. O versículo 20 diz que, por ocasião do aniversário de Faraó, ele dá um banquete a todos os servos, e no meio desses servos ele reabilita o copeiro-chefe, e também condena o padeiro-chefe. Mas, todavia, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Imaginemos aqui o coração de José, naquele momento em que aquele homem chegou e foi dito a ele: olha, eu sou servo de Faraó, eu dou o copo na mão de Faraó. E José então tem a oportunidade de manifestar graça na vida daquele homem, de ser bondoso para com ele. E José então pensa: olha, agora eu tenho alguém que pode falar com esse homem acerca de mim, que eu estou aqui de maneira injusta. Imaginemos o coração de José. Muito provavelmente ele respondeu: sim, eu vou falar, eu vou lembrar de você. Podemos aqui imaginar José já fazendo as malas para sair da prisão. José já preparando as coisas e pensando: agora eu saio. Chegou a hora, chegou o tempo de Deus me tirar daqui. E os dias passam. E as semanas passam. E o texto diz que se passam anos. 2 anos, para ser exato. E José não vê as suas esperanças se concretizarem. Há duas alternativas quando algo que parece certo de acontecer não acontece. Geralmente acontece duas coisas. Primeiro, desapontamento. Nosso semblante cai. Nós passamos a ficar pessoas desapontadas, tristes, decepcionadas com os outros. E eu achei muito interessante algo que um autor vai dizer sobre a desilusão. Ele vai dizer assim: a desilusão é uma ladeira perigosa e escorregadia. Primeiro nós nos desiludimos com o nosso semelhante. Em seguida passamos ao cetismo. Em pouco tempo não confiamos mais em ninguém, nem mesmo em Deus. Nunca encontrei um indivíduo que ficasse sinceramente decepcionado com a humanidade e que também não acabasse se desiludindo com Deus. É isso que a gente encontra muito aí hoje em dia. As pessoas que abandonam a igreja geralmente são pessoas que se decepcionaram com outras pessoas. Geralmente são pessoas que não vieram servir a Deus. Até uma frase que diz, né? Quem sai da igreja por causa dos outros, nunca entrou nela por causa de Jesus.
porque colocaram a sua esperança e a sua expectativa no homem. E uma das coisas que nós sabemos acerca do homem é que ele é falho, ele é fraco, ele se esquece. Quando as nossas esperanças são despedaçadas, nós podemos desestruturar-nos rapidamente. A impressão que temos é que a nossa vida não tem nenhum sentido, não tem nenhum programa, não tem nenhum plano de Deus, nenhuma ordem, nenhuma estrutura. Nada parece estar acontecendo de acordo com a nossa agenda e o nosso calendário. Descambou. No entanto, no plano de Deus, tudo vai bem. Todos os acontecimentos são apenas ferramentas na oficina da providência de Deus. Até quando os nossos planos são frustrados, até quando as nossas esperanças são despedaçadas, isso faz parte da oficina da providência de Deus. O Senhor está por trás do silêncio do copeiro. Essa situação deve ter sido absolutamente excruciante para José. No entanto, é Deus que silenciou aquele homem. O copeiro estava pronto para falar acerca de José e das suas visões, mas José não estava pronto para sair dali ainda. Muitas das vezes nós somos colocados na sala de espera da providência de Deus, porque nós ainda não estamos prontos para desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós. José tem muito a aprender ainda. Ele ainda não está pronto para comandar a maior nação do mundo na época. É preciso que Deus o molde ainda mais na sua oficina, que ele permaneça ali por mais um tempo, esperando, aprendendo, sendo trabalhado por Deus. Isso tudo estava no calendário de Deus, mas não acontecerá até que o Senhor dê a ordem. O plano de Deus para José agora é que? Espera, aguarde, não chegou ainda a hora. A causa da desilusão e a cura podem ser expressas na mesma palavra. A causa da desilusão é colocar a nossa confiança completa nas pessoas, pôr pessoas no pedestal, concentrar-se nelas, sentir segurança nelas. Qual é a cura? Pôr toda a nossa esperança, a nossa confiança no Deus vivo, naquele que está no controle, naquele que providencialmente tem um propósito em tudo que acontece. O tempo que Deus estabelece é o melhor. O relógio da providência divina não falha. A graça divina, até aquele momento, era mais do que suficiente para José. Haverá alguns momentos na nossa vida que nós vamos ter que esperar. Haverá alguns momentos que a espera será muito mais longa do que nós estávamos esperando. E haverá algumas vezes que Deus ainda falará não. E durante o tempo de espera, ou até o não de Deus, nos é suficiente a graça dele. Se lembram de Paulo, quando ele pede para que Deus retire o espinho na carne? A resposta de Deus é não. E sabe o que Deus diz para ele? A minha graça te basta. Observe, gente, a maneira como José, sem murmuração, vai enfrentando todas as injustiças. O ânimo desse homem é inquebrantável, conserva-se no meio dos sofrimentos, a simpatia que demonstrava em face das aflições alheias, e finalmente a resignação com que se havia quando apanhado pelas surpresas desagradáveis. Ele é uma pessoa que mantém a resignação, ele não muda o estado dele. O tempo que Deus estabelece é o melhor. O relógio da providência divina não falha.
Estejamos prontos para ouvir de Deus. Espere. Porque muitas vezes o espere também faz parte do plano de Deus. Para concluir, eu gostaria de trazer para os irmãos a experiência de um homem chamado Andrew Murray, que ele vai passar em determinado momento da sua vida. É um pastor sul-africano chamado Andrew Murray, e diz que ele se encontrou numa situação muito difícil e adversa. E enquanto ele esperava por uma solução que estava demorando, ele escreveu as seguintes linhas em seu diário: não devo me esquecer que estou aqui, primeiro, por ordem de Deus, faz parte do plano de Deus. Segundo, sob os cuidados de Deus, Ele não me abandonou. Terceiro, sobre o treinamento de Deus, alguma coisa eu tenho que aprender aqui. E quinto, pelo tempo de Deus. Não devo me esquecer que estou aqui, por ordem de Deus, sob os cuidados de Deus, sobre o treinamento de Deus e pelo tempo de Deus. Por vezes, irmãos, nós seremos colocados na sala de espera da providência de Deus. Isso também é para o nosso bem. Tenhamos paciência, confiemos nele, aguardemos para ver que grande libertação o Senhor nos dará. Encerrando, fazendo uma aplicação cristológica, nós temos visto que Deus tem muito mais a nos falar do que José. José é um tipo de Cristo. José está apontando para onde nós devemos colocar a nossa firme esperança. Quando as nossas esperanças são despedaçadas, nós precisamos olhar somente para para Cristo. Para Cristo. A nossa condição no texto, aquele que mais ilustra a nossa própria vida, é o padeiro-chefe. A Bíblia diz que nós, por causa dos nossos pecados, estávamos condenados à morte. Merecíamos a morte. No entanto, aquele que foi amado pelo Pai, odiado pelos irmãos, vendido por 30 moedas de prata, morreu numa cruz em nosso favor, para que a última palavra a nós não fosse morte, mas fosse vida. A palavra de Cristo para nós é a mesma que José deu para o copeiro-chefe. Vida. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, louvado seja Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos dá a palavra de vida. Amém? Vamos fazer uma oração para estar encerrando esse momento de palavra. Deus, nós agradecemos o Senhor por tua bondade e misericórdia, por teu amor. Agradecemos também por tua palavra, que muito falou aos nossos corações. Deus, nos ajude a viver a nossa vida consciente que muitas das vezes o sofrimento fará parte do plano do Senhor para nós. Mas não significa, ó Deus, que no meio do sofrimento o Senhor nos abandona. Pelo contrário, o Senhor estará conosco. Esta é a sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor tem nos dito, ó Deus, que no mundo nós passaríamos por aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor mesmo venceu o mundo. Por isso, ó Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos prepare para os momentos difíceis da vida, que nós estejamos sempre prontos para receber o bem do Senhor, mas preparados também, ó Deus, para que, se aprouver o Senhor, nos fazer passar pela escola ou oficina da providência por meio do sofrimento, ó Deus.
que nós saibamos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. E o Senhor coordena os mínimos detalhes dos acontecimentos da nossa vida. E tudo isso, ó Deus, conforme o Senhor mesmo diz, para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós assim o cremos, em nome de Jesus. Amém.